O Brasil discute, neste momento, a elaboração de uma nova lei de liberdade, responsabilidade e transparência na internet. Sobretudo nos últimos anos, as chamadas fake news ganharam debate político. Elas nada mais são do que mentiras ou desinformações espalhadas na rede mundial, sobretudo em plataformas como o Facebook e o WhatsApp. A construção de uma nova lei serviria para inibir essas desinformações e garantir a liberdade dos cidadãos de se expressarem, bem como obter informações confiáveis. Em 2018, o jornal Folha de São Paulo revelou que a campanha do atual presidente da República, Jair Bolsonaro, utilizou mentiras contra seu principal adversário na campanha, Fernando Haddad. Além disso, mais recentemente, o Supremo Tribunal Federal desarticulou um grupo de ativistas digitais especializados na produção e divulgação dessas mentiras. O grupo, intitulado Gabinete do Ódio, é próximo ao presidente Bolsonaro. O projeto da nova lei é de autoria do senador Alessandro Vieira. Ele conversou com o canal Jovem Pan em 29 de maio e expôs a importância da matéria. Esse projeto, essa necessidade de combate à desinformação, à mentira nas redes, ele não tem lado ideológico. Você vê que é apenas uma ferramenta criminosa que é usada por vários grupos. Já foi usada contra o presidente Bolsonaro, a favor do presidente Bolsonaro, e é importante demais desarticular essas ferramentas. Então o projeto tem um sentido muito técnico, muito criterioso, e ele coloca as plataformas num centro de responsabilidade. Eles ganham bilhões de dólares com essa movimentação de informação, sem nenhuma preocupação se ela é falsa, verdadeira ou se ela prejudica as pessoas. Então o projeto vai e exige que robôs sejam identificados e que as contas com comportamento inautêntico, ou seja, aquelas contas que se passam por terceiros, que simulam serem pessoas de verdade, mas em realidade são contas automatizadas, passam a ser rotuladas, identificadas. E tudo isso com um processo muito claro de transparência e de direito e defesa do usuário. Hoje as plataformas derrubam conteúdo, cancelam perfis sem nenhum tipo de direito de resposta ou notificação prévia. O projeto vem e corrige essa situação. Senadora, a pergunta agora de Josias de Souza, que está justamente em Brasília. Josias. Senador, o risco desse tipo de debate é, a pretexto de coibirmos uma anomalia, a gente permitir ou abrir brechas para a censura. Qual é a segurança que nós temos de que esse debate, com esse projeto, não incorrerá nesse risco? Qual é a segurança que temos de que não haverá censura? A grande garantia está no fato de que o projeto não exige em nenhum ponto a retirada de conteúdo, não impõe retirada de conteúdo. É importante lembrar que hoje as plataformas já fazem isso. Fazem com autoridades, com pessoas comuns, sem distinção e fazem principalmente sem transparência. O que a gente cria com o projeto? E a gente vem ouvindo muito a sociedade, os defensores dos direitos civis, da liberdade de expressão neste ponto. A gente cria todo um processo para que isso aconteça. Então, se o Josias faz um comentário, uma postagem, e alguém denuncia, ou a própria máquina, o próprio sistema aponta que tem ali algum conteúdo falso ou desinformativo, se abre um processo de verificação transparente, com direito de resposta, um direito de defesa, direito de recurso. A democracia chegando na rede e colocando quem ganha muito dinheiro com isso numa posição de assumir responsabilidades. O Marco Civil da Internet foi muito importante, ele cuidou de questões ligadas a danos individuais. Só que hoje a desinformação na rede ganhou um caráter de organização criminosa. Você tem uma pessoa que bola uma ideia, designers que vão criar os memes, as figuras, as mensagens, e redes automatizadas para disseminar, para distribuir esse conteúdo. E isso tudo acontece e a pessoa recebe a mensagem sem saber dessa máquina que trabalha por trás. O que o projeto faz é dar transparência. Todas essas informações precisam ser claras para o usuário final. Ele tem que saber que está conversando com a máquina, ele tem que saber que alguém pagou para que aquilo fosse feito, produzido e disseminado. O que está se vedando, buscando proibir, não é a opinião de ninguém, pelo contrário. É vedar que você faça o uso destas ferramentas para desinformar o cidadão, sem que ele consiga compreender no que ele está enredado. A gente tem muita tranquilidade com relação à proteção da liberdade de expressão, até porque é um valor constitucional. Nenhuma lei poderia ter o condão de afetar ou atacar esse direito que é individual, essencial brasileiro. Senador Alessandro Vieira, pergunta de Rodrigo Constantino, que está nos Estados Unidos. Constantino. Bom dia, senador. Pois é, aqui nos Estados Unidos está na ordem do dia, porque o presidente Trump assinou um decreto nessa noite, e ele aponta e vem apontando aquilo que todos nós atentos já sabemos. Existe um filtro ideológico nas redes sociais que penaliza
a direita, que persegue de alguma forma, desmonetizando ou taxando de fake news aquilo que tem conteúdo mais conservador e poupando a esquerda. Ele cita, inclusive, o exemplo hoje da China em relação à pandemia, e a gente sabe que isso acontece. A pergunta que eu lhe faço é, eu entendo a preocupação com a origem, por atestar que é um robô, por exemplo, ou que não é um indivíduo reconhecido, mas sobre conteúdo, senador, quem decide o que é ou não fake news? Não tem o risco de criarmos uma agência, uma reserva de mercado para agências de checagem de fato, enquanto que o julgamento deveria caber ao próprio usuário e não a esses filtros que também podem ter um viés ideológico? Em uma democracia, Rodrigo, em última instância, quem decide o que é verdade ou não é o judiciário. Isso não é retirado por nenhum projeto. Vamos pegar esse exemplo da situação da postagem do presidente americano Donald Trump. Se essa lei que estamos apresentando, defendendo, estivesse em vigor, ele seria notificado e teria um espaço na própria plataforma para se defender, para provar o seu ponto, para argumentar com relação àquilo. Então não existe nenhum tipo de risco de você ter uma atitude de censura. A gente está ouvindo muito essa preocupação de que as agências de verificação de fatos ou as próprias plataformas assumiriam uma espécie de Ministério da Verdade. Bom, de fato, as plataformas hoje já fazem isso com presidentes, com cidadãos comuns, sem nenhum tipo de transparência. O que a gente quer garantir é que o cidadão saiba com quem ele está interagindo e ele tem o direito de se manifestar naquilo que é a opinião e ser responsabilizado caso essa opinião seja falsa, criminosa, desinformativa, mas dentro de um processo transparente, democrático, com o usuário empoderado. Por isso a resistência é tão grande das empresas. As empresas querem continuar uma situação que é muito cômoda, de dizer, eu não tenho responsabilidade com nada, mas com o que me interessa, eu posso interferir. E faço a interferência de forma unilateral. Isso é profundamente antidemocrático e faz parte do que está hoje posto no modelo de mercado, onde o que eles buscam é engajamento, conteúdo que mantenha você ligado na rede por mais tempo, sem preocupação com veracidade, sem preocupação com qualidade de informação. O projeto busca, de uma forma muito serena, não criminalizar condutas de usuário, então ele não cria nenhum tipo penal para o usuário, ele não obriga a plataforma a retirar conteúdo de ninguém, agora obriga a fazer, sim, uma clara identificação desse processo. E no caso de uma eventual identificação de problemas, que uma remoção ou que uma derrubada de perfil seja precedida por um processo transparente, que a gente possa, a imprensa possa acompanhar, qualquer cidadão possa acompanhar de verdade. As plataformas ocuparam um espaço muito importante na sociedade moderna. E a gente tem que, de alguma forma, regular essa atuação, sob pena de ter problemas sérios. A gente sabe o quanto se impacta no pensamento comum uma atuação direcionada de redes. E isso acontece já, pelo menos desde 2016, com constância em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil. Senador, rapidamente para encerrar, peço para o senhor ser breve. Esse projeto não vai contra o Marco Civil da internet porque muitas empresas removem conteúdo justamente para não serem penalizadas. Tem alguma coisa a ver ou vai no sentido contrário do Marco Civil, que é um marco importante aqui no país? Essa lei dá um passo adiante. O Marco Civil foi importantíssimo, mas agora você percebe que a forma e o tamanho da desinformação exige que as plataformas também tenham alguma responsabilidade, não pelo conteúdo, mas pelo formato de disseminação, de distribuição desse conteúdo. Aí que você tem um avanço. É uma percepção de como funciona o algoritmo, como funciona esse mercado, quem ganha dinheiro com isso, quem paga, e isso tudo tem que estar transparente para quem está consumindo lá na ponta. O jornalismo, quando divulga uma notícia, uma matéria, tem responsabilidade. O cidadão que divulga a sua opinião também. As plataformas que ganham com a circulação precisam também ser responsabilizadas, mas de uma forma equilibrada e, especialmente, muito transparente. Senador Alessandro Vieira, de Sergipe, muito obrigado mais uma vez pela entrevista ao Jornal da Manhã da Jovem Pan. Bom trabalho para o senhor. Obrigado, um abraço a todos. O projeto do senador está recheado de críticas. Atualmente, a matéria se encontra na Câmara dos Deputados, onde ela poderá ser aprovada definitivamente. Após a aprovação, ela segue para o presidente da República, que pode vetá-la. Em síntese, os grupos ligados à comunicação protestam contra supostos ataques à liberdade de expressão que o projeto traz. Conversamos com Paulo Renan, mestre em Direito, pesquisador e professor. Ele integra o Intervozes, coletivo de defesa à liberdade de comunicação. Ele nos explicou mais sobre o projeto e as críticas feitas em relação a ele.
o nosso objetivo é tentar trazer um pouco do debate, né, aqui para o nosso espectador a respeito desse do PL das fake news, né, assim batizado, né, na verdade a lei a liberdade, responsabilidade e transparência na internet, né. Paulo, eu vou começar a perguntar aqui para o senhor algumas questões de cunho um pouco mais técnico do que fala esse projeto, e aí depois a gente passa a respeito da avaliação que, por exemplo, o senhor e o Intervozes têm a respeito do projeto. Pode ser? Claro. Então, Paulo, eu gostaria então que a gente começasse com o senhor me dizendo o que na prática esse projeto visa, ou seja, em termos didáticos, qual que é a novidade que esse projeto está trazendo para o ordenamento jurídico nacional? A gente tem a proposta do projeto, né, a ideia seria de que ele pudesse, em resumo, combater as fake news. Né, a ideia divulgada a respeito do projeto é que ele poderia servir para um enfrentamento do fenômeno da desinformação, fazendo com que as redes de divulgação de fake news fossem encontradas, fossem localizadas, as pessoas pudessem ser... E as redes sociais e os mensageiros instantâneos pudessem remover esse conteúdo. Essa é a ideia envolta que suporta o projeto publicamente. Entretanto, os textos que foram apresentados, né, sucessivamente, e nas últimas semanas, a partir dos debates mais intensos com a sociedade civil, esses textos eles não conseguem alcançar essa encomenda. Então, a questão é essa, porque eles não só não atingem o objetivo, como, na verdade, eles acabam trazendo outros riscos, né? Além da questão das fake news, que vai continuar existindo, esses projetos de lei, eles trazem proposições que acabam piorando a forma como a gente usa a internet hoje. Agora, Paulo, mas em si, né, o projeto em si, do que ele realmente, quais que são as novidades que ele traz para a legislação brasileira? Então, o projeto ele vem trazer algumas previsões, acabam sendo mais específicas, mas ele vai, por exemplo, trazer uma obrigação para as plataformas serem transparentes com relação a como elas fazem essa remoção de conteúdo. Ele vai ter algumas proposições a respeito da criação de uma comissão que possa fazer essa revisão, né? Olhando mesmo para o texto do PL, além de algumas questões principiológicas da lei brasileira de responsabilidade e transparência, né, ele traz algumas definições sobre o que é conta inautêntica, conta identificada, o que vai ser considerado conteúdo, o que é considerado rede social. E ele tem, né, um capítulo só sobre responsabilidade e transparência no uso de redes sociais e serviços de mensageria privada, que é o termo utilizado pelos aplicativos de mensagens instantâneas, como WhatsApp, Telegram e tantos outros. Nessa parte ele vai tratar do cadastro de contas, e aí é um problema já. Ele trata de uma obrigação de que as contas sejam cadastradas. Ele trata de mensagem instantânea, como eles têm que funcionar. Ele vai tratar de procedimentos de moderação ou de remoção de conteúdo. E aí ele vem com toda uma seção sobre como essas empresas têm que ter um compromisso com a transparência. Ele disciplina o impulsionamento de publicidade, né, como que os conteúdos podem ser pagos para aparecerem mais e como pode ser feita a publicidade. E uma última parte para falar do poder público, né, de qual o papel do Estado nisso tudo. Em acréscimo, ele vai trazer esse conselho de transparência e responsabilidade na internet, que é a ideia de pessoas, um órgão que vai acompanhar a aplicação das medidas dessa lei, né? Seria quem teria a responsabilidade de fazer
um acompanhamento para garantir que o que está previsto na lei venha a ser de fato efetivado, não fique apenas na previsão. Além disso, extrapolando um pouco o que está nesse escopo propriamente das fake news, o projeto vai tratar de uma questão de regulação propriamente dos provedores. Ele vai prever... desculpe, o gato tá que passa aqui, tá brincando, vou plantar o gato. Ele vai dizer da regulação das redes sociais, ele vai prever punições para as redes sociais, e ele tem a parte de disposições finais que altera outras normas. Ele lida também com telefonia celular, né? Para ele poder exigir, uma das exigências que ele coloca é que todas as pessoas que vão usar a rede social tenham que ter um telefone celular ao qual esse uso vai ficar atrelado. E aí, para isso, ele impõe uma exigência lá na legislação a respeito de telefonia celular pré-paga, para dizer, por exemplo, que quem usa pré-pago vai ter que se identificar com RG e CPF. E aí já começa a ficar claro o tipo de problema que esse projeto traz, porque, né, no Brasil, de 220 milhões de pessoas, nem todo mundo tem RG, nem todo mundo tem CPF, e mais do que isso, a gente tem ainda uma quantidade enorme de CPFs falsificados, que são utilizados irregularmente. Agora, Paulo, isso... E hoje, como é que a nossa legislação ela trata o uso do usuário na internet, ela trata as plataformas de redes sociais digitais, que é o caso do WhatsApp, o Facebook, enfim, como é que a lei brasileira trata essas plataformas e o usuário hoje? Então, hoje elas são tratadas, né, as plataformas são tratadas como empresas normais, né, empresas prestadoras de serviço, e os usuários têm uma proteção no campo do Código de Defesa do Consumidor. Além disso, a gente vai ter os serviços propriamente ditos com alguma regulação por parte do Marco Civil da Internet, que vai disciplinar hoje, de alguma maneira, quais são os direitos de quem usa a internet, mas mais em termos principiológicos e com uma grande garantia bem expressa de que esses conteúdos, para que eles sejam removidos da internet, a empresa pode remover se ela quiser, mas ela não é obrigada a remover, a não ser que haja uma ordem judicial. Então, entre a autorização e a obrigação, o Marco Civil da Internet ele se pauta mais pela autorização, digamos assim, de as empresas removerem conteúdo, mas ele não obriga que elas removam, a não ser que um juiz assim determine. Entendi. Agora, Paulo, vamos falar então agora mais especificamente a respeito das críticas que vários movimentos ligados à comunicação, né, o senhor, outros estudiosos da comunicação aqui no Brasil estão tendo a respeito desse projeto. Quais que são os principais pontos que, na sua avaliação, são pontos críticos e que não deveriam estar contidos nesse projeto? A gente tem alguns problemas que continuam, né? A questão da conta identificada, a exigência de que as pessoas apresentem uma documentação para poder utilizar alguns serviços online, a rastreabilidade em massa e a identificação. Acho que, para mim, o principal ponto é esse que a gente chamado de rastreabilidade em massa, né? A ideia de que, em termos bem leigos, todas as mensagens que você postar em uma rede social ou em um serviço de mensagem obriga que esse serviço guarde essa sua e compare essa sua mensagem por 15 dias com todas as outras mensagens para verificar se ela se configura ou não como um encaminhamento em massa. Para poder, o propósito declarado seria encontrar as pessoas que estão divulgando fake news de forma massiva. O problema é que isso força as empresas a funcionarem de um jeito que elas não funcionam hoje, né? Isso é um problema
concorrencial, isso é um problema econômico para as empresas, mas mais do que isso, para a gente, para a condição de usuário, isso significa que a minha comunicação vai estar sendo vigiada o tempo inteiro, né? Independentemente de eu mandar essa mensagem para um amigo ou para um grupo, ela vai estar sendo monitorada o tempo inteiro. Por quê? Porque o propósito da norma, né? Se eu mandasse essa mesma mensagem para 40 outras pessoas e outras 5 pessoas também fizessem a mesma coisa, e essa mensagem escalasse a ponto de alcançar 1000 pessoas, todo esse conjunto de mensagens seria entendido como uma mensagem ilegal, né? E aí as pessoas originárias seriam punidas. Só que não tem como você saber de antemão quais mensagens são e quais mensagens não são classificadas como ilegais. Se o que classifica elas como legal ou ilegal, isso significa que tudo tem que ser o tempo inteiro, né? E aí, nessa medida, a gente tem pessoas que fatalmente serão inocentes, que não terão nenhuma alegação de ilegalidade, sendo sequer posta em suspeição, e que terão todo o conteúdo de suas comunicações pelo WhatsApp rastreadas o tempo inteiro. Ainda que depois cada mensagem venha a ser desclassificada, né? Mas ela vai passar, pelo menos toda mensagem vai passar 15 dias sendo monitorada, né? E aí há riscos também para a liberdade de expressão em relação a como os conteúdos vão ser moderados, a possibilidade de conteúdo ser removido sem que haja ou indisponibilizado. A plataforma não deixa de, ele deixa de estar, ele continua existindo, mas em algumas situações a plataforma não vai ter nem o dever de comunicar ao usuário por que ela removeu esse conteúdo, isso inviabiliza a defesa. A ideia é uma exigência de um código de conduta para as empresas com relação à transparência e etc., mas que seria editado pelo Congresso Nacional. Então a gente se pergunta se isso não teria um caráter de lei, se você não estaria extrapolando as funções do Congresso Nacional e, enfim, interferindo na livre iniciativa no Brasil. O outro ponto é a questão da escolha de quem vai compor aquele conselho de que eu falei, né? A gente tem ali, por exemplo, uma vedação de que pessoas filiadas a partidos políticos não possam participar. E um outro problema maior, né, que é esse da exclusão digital, né, exigência de cadastro para telefone pré-pago. Ao impor essa exigência para telefone pré-pago, com a ideia de que isso possa ser um instrumento para combater fake news nas redes sociais, a gente está impondo uma exclusão digital de quem vai usar pré-pago não tem CPF, não tem RG, né? Hoje, as pessoas podem usar um ou outro, e a lei passa a exigir que a pessoa use os dois. Esse é o tipo de situação de exigência que não vai interferir nas fake news, não vai, até porque a gente não tem hoje nada que aponte que as fake news são divulgadas por meio de números de celulares pré-pagos. Não tem um indicativo de que as fake news venham mais de celulares pré-pagos do que de celulares pós-pagos. Então você não sabe se ela atende o que ela quer e você sabe de verdade que essa medida vai excluir pessoas que não integram esse grupo, né? Pessoas que não têm RG ou não têm CPF, já tem uma dificuldade no exercício da cidadania, vão ter mais uma dificuldade no exercício do direito à comunicação. Paulo, eu vou só dar um pequeno resumo, 2 pontos do projeto que o senhor mencionou aqui, porque exatamente quando o senhor estava falando, houve uma pequena interrupção, mas para caso alguém não tenha entendido, né, o primeiro ponto que o Paulo mencionou foi a questão do envio em massa de mensagens, né? O projeto prevê que as pessoas que praticam esse tipo de envio, essa mensagem estaria armazenada. É isso, né, Paulo? E a ideia de que, assim, como que a rede social vai saber que é uma mensagem em massa
ou que é uma mensagem individual legítima. Ela vai as mensagens e comparar umas com as outras, né? A cada mensagem ela vai passar 15 dias sendo comparada. Só então ela vai ser, digamos assim, descartada desse monitoramento. Isso, eventualmente, pode levar a identificar mensagens em massa, mas necessariamente vai levar com que mensagens absolutamente inocentes, que não são objeto de nenhuma suspeita, também sejam monitoradas com esse nível de filtro. Isso realmente, isso faz sentido, o que o Paulo está falando, só para deixar claro, porque aqui no Brasil e talvez em outros países é algo muito comum, que pelo menos no WhatsApp, uma família, por exemplo, uma família muito extensa, acaba mandando uma única mensagem para várias pessoas, mais de 25, 10 pessoas, né? Então, pelo projeto, como o projeto prevê hoje na avaliação do e outros movimentos ligados ao direito à comunicação, essa mensagem seria monitorada, o que hoje não ocorre. Hoje todas as mensagens são de âmbito privado. É isso mesmo, né? Mais do que isso, né? As empresas passariam a ser obrigadas a fazer esse monitoramento. Essa que é a questão. Hoje, se a gente souber com comprovação que o WhatsApp faz esse tipo de monitoramento, imagine uma notícia que diga assim: todas as mensagens de uma determinada pessoa estão sendo guardadas por 15 dias e monitoradas. Isso seria um escândalo, né? Todos os movimentos sociais organizados que tratam viriam a público exigir que o WhatsApp pare de fazer isso imediatamente. E, pelo contrário, né, a legislação vai no sentido de impor uma obrigação para que isso seja feito. É assim, muito drástico na nossa visão. Agora, Paulo, afora esses pontos que o senhor mencionou aqui para a gente, existem pontos no projeto que são louváveis, que os movimentos ligados à comunicação creem que são pertinentes de serem incluídos nesse projeto? Olha, na verdade, a parte da transparência, né, é um ponto que a gente não pode deixar de apontar como positivo. Essa ideia de que as plataformas hoje elas acabam removendo conteúdos sem dar nenhum tipo de satisfação e sem de saber por que aquilo foi removido e, eventualmente, contestar essa remoção. Eventualmente, as plataformas têm um canal de comunicação, mas que acaba sendo absolutamente burocrático, que é meio que só para constar e que não dá nenhum retorno, ou mesmo qualquer pessoa que já fez algum tipo de denúncia de perfil ou de mensagem no Twitter vai perceber que você não tem como acompanhar aquela notificação. Você não tem como saber se alguém já analisou, se falta alguém confirmar. Esse tipo de conhecimento não é compartilhado. A legislação passa, né, pelo projeto de lei, passaria a impor esse dever de transparência. Acho que nesse aspecto é louvável. Mas, assim, fora esse, o texto que veio do Senado para a Câmara, depois de muitas versões, ele tem alguns pontos em relação aos quais a Coalizão de Direitos na Rede, né, que é o grupo que reúne várias organizações de sociedade, esse grupo da coalizão entende que o texto agora é melhor do que o texto que tinha sido proposto, mas, no geral, não é um texto bom. Ele é um texto menos pior, nesse sentido. Entendi. Agora, Paulo, tratando a respeito da responsabilidade das pessoas que usam as plataformas digitais e leia-se aqui, né, a Facebook, WhatsApp, entre outras,
quais que na sua avaliação e na avaliação de todos os coletivos em prol do direito à comunicação, qual que deveria ser a responsabilidade desses agentes? A gente entende de maneira geral que assim, o uso da internet envolve uma quantidade incontável de intermediários. E é isso mesmo. A gente está conversando aqui, por exemplo, aí eu tenho a fabricante do meu telefone celular, tem a empresa que me fornece, né, um programa que roda no meu telefone, tem a empresa de comunicação de internet, e aí esse sinal vai para um satélite de uma outra empresa, de um outro país, e aí ele volta para o seu celular, onde tem todo um ecossistema também. Os intermediários são numerosos. A coalizão sempre defendeu a responsabilização do indivíduo, a responsabilização da pessoa que eventualmente produz ou posta ou comunica um conteúdo que seja entendido como ilícito. Claro, há uma dificuldade crescente em fazer essa identificação, mas aí a gente entende que a facilidade dessa investigação não pode ter como preço os direitos de outras pessoas que não estão envolvidas naquele caso. Não é impossível que um juiz, particularmente, determine a retenção, a guarda de dados, de conteúdo de uma determinada pessoa a partir de um determinado momento. O problema é isso ficar sendo guardado por todas as pessoas que usam esse serviço no Brasil e que, a partir daí, vão ter a sua vida nesses aspectos o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. E aí é um problema para a expectativa de privacidade que as pessoas vão ter, mas também para a questão de personalidade. Imagine que você, na sua casa, no seu banho, com seus amigos, com seus colegas de escola, se em todos esses momentos o seu chefe pudesse estar te olhando. Seria você mesmo. Você não teria condições de desenvolver a sua individualidade se você tivesse o tempo inteiro uma pessoa que tem uma relação assimétrica com você te observando. E aí é isso que a SPL, no texto que está, acaba construindo, a possibilidade de que todos os conteúdos de todos os brasileiros acabem ficando suscetíveis a um monitoramento, a um ataque de alguém de outro país. Paulo, na sua avaliação, até enquanto advogado, não seria mais prudente a gente tentar combater os fenômenos das fake news, que, na verdade, assim, eu particularmente não gosto desse termo, eu prefiro mentiras, porque, na verdade, são mentiras. Não seria mais prudente a gente tentar combater essas mentiras ensinando as pessoas a ter uma educação voltada para a mídia, para a internet, para elas identificarem quais são esses tipos de conteúdos maliciosos e, com isso, elas mesmas terem o arbítrio de dizer, não, este conteúdo eu não quero porque, para mim, na minha avaliação, ele é mentiroso, ele é calunioso, enfim. Na sua avaliação, isso não seria mais prudente ou a gente realmente precisa de uma lei para punir quem realmente faça isso? Indo direto na questão do que a lei pode fazer, eu realmente concordo. Eu acho que é possível a gente pensar em alguma sanção, em alguma punição, mas o que vai resolver mesmo é as pessoas terem uma alfabetização para a comunicação, né? É uma alfabetização funcional, de as pessoas saberem ler um texto, saberem ver um vídeo, saberem ouvir um áudio e interpretar aquilo criticamente, né? De conceber aquela comunicação em um contexto e considerar que ela possa ser verdadeira, falsa, ou muitas coisas entre uma coisa e outra, né? Falando do conceito das fake news, né, é um problema o termo fake news, porque ele se relaciona literalmente a uma questão de uma notícia falsa, mas as fake news são uma notícia falsa. Eventualmente, as fake news podem se caracterizar, né, o fenômeno da... E aí, por isso que a terminologia desinformação é mais interessante. Porque você está dando uma informação errada para a pessoa, eventualmente até com uma notícia verdadeira. Teve um caso no início do ano de um vídeo
de uma gravação no CEASA, né, no Centro de Abastecimentos, salvo engano, de Curitiba, que estava desabastecido por um problema local. E aí uma pessoa pegou esse vídeo de uma pessoa filmando os armários, os armazéns do CEASA vazios, e quando começou a pandemia, divulgou-se esse vídeo como sendo uma gravação feita no CEASA de São Paulo. Então, o vídeo não é mentiroso, o vídeo é verdadeiro, o vídeo é genuíno. Ele está em outro contexto, e aí em outro contexto ele desinforma, em vez de informar, né? E não é exatamente uma mentira, ele está desinformando. E aí, assim, uma questão bem complexa da desinformação é não só os tipos de desinformação, mas a gente pode pensar também nas finalidades, né? E há muitas finalidades possíveis para, eventualmente, você deslocar um conceito ou deslocar uma informação. Nesse sentido, em que a gente tem, então, eu sigo muito a teoria da proposta da Claire Wardle, que é uma pesquisadora norte-americana, que ela propõe, são 7 categorias de fake news. Nossa, falso, ligando manchete, uma manchete que não confirma o conteúdo, falso contexto, que é um contexto genuíno, mas que está compartilhado fora do lugar, a manipulação de contexto, que é quando há uma alteração na informação para parecer que ela ocorreu em outro lugar. Então, o contexto pode ser manipulado, pode ser falso, pode ter uma conexão falsa. E ainda a gente tem sátiras e paródias, a gente tem conteúdo deliberadamente enganoso ou mentiroso, a gente tem ainda conteúdo impostor, que é um conteúdo que ele quer parecer ser verdadeiro, né? Ele se finge de verdadeiro, e ainda o conteúdo fabricado, que é aquele que não tem nada a ver com nada, que é absolutamente falso, criado para ludibriar. A partir dessas 7 ela vai catalogar ainda o que ela chama de funções, né? Pode ser uma coisa feita por um jornalismo preguiçoso, só para poder gerar clique. Então você vai fazer uma manchete bombástica, que na primeira linha do seu texto você diz que ela não é bem aquilo. Mas as pessoas já clicaram, você já tem audiência, você já está vendendo publicidade. Pode ser paródia, pode ser fake news, para desinformação, para provocar ou para incomodar deliberadamente. Pode ser... ela fala de emoção, né, ou paixão, né, uma notícia que quer te pegar naquela parte emocional antes de você racionalizar sobre aquilo. Pode ser uma coisa de uma participação, uma parceria, pode ser em função do lucro, pode ser em função de uma influência política, ou pode ser uma peça de propaganda, né, um conteúdo feito para divulgar uma realidade, né, para promover uma determinada visão de mundo, né, uma ideologia. Então, ela vai correlacionar, ela vai dizer, por exemplo, que você tem conteúdo manipulado para provocar, tem conteúdo manipulado para política, para influência política, para propaganda, conteúdo manipulado no jornalismo mal feito. Ao passo que no jornalismo mal feito, você tem muitas vezes um conteúdo fora de contexto ou com uma falsa conexão. Muitas vezes, o jornalismo feito às pressas acaba incorrendo nesse tipo de problema. Então, você imaginar uma solução que possa abarcar todas as espécies e funções dessa desinformação é um erro. É um erro, porque você não vai conseguir criar uma solução só. Então, qual que é o melhor caminho? É a educação. E aí é uma questão de longo prazo mesmo. Precisa ser de longo prazo. E no curto prazo, a gente precisa parar, sentar e conversar de verdade. E não ficar criando ideia, ficar dando propostas que não param em pé, que não se sustentam e que são incoerentes. Paulo, para a gente
gente aqui finalizar, duas perguntinhas. A primeira diz respeito a qual deveria ser as responsabilidades das plataformas. A gente viu um pouco aqui das responsabilidades dos usuários, né? Mas, de qualquer forma, as plataformas, na sua visão, elas deveriam ser responsáveis e de que forma que elas deveriam se responsabilizar pelos conteúdos? Na minha visão pessoal, eu acho que o ideal seria as plataformas não terem nenhuma responsabilidade. Eu acho que as plataformas deveriam ter o papel de fazer as pessoas terem contato umas com as outras, inclusive para reclamarem de uma postagem. Então, se você posta um conteúdo que me ofende, eu teria que resolver o meu problema com você e não com a plataforma. Por que isso? Porque, eventualmente, tem milhões de outras pessoas que estão usando a plataforma para outros propósitos que não tem nada a ver com o nosso conflito de interesses e que podem ser prejudicadas sem um direito a nenhuma defesa. Então, isso aconteceu. Quando a gente teve bloqueio do YouTube no Brasil, em 2006, por exemplo, em função de uma contradição, uma controvérsia entre a Daniela Sicarelli e as pessoas dos vídeos, o YouTube caiu e prejudicou. Imagine hoje se o YouTube cai. Quantas e quantas dezenas de milhões de pessoas não ficariam prejudicadas porque a audiência brasileira não pode ver esse ou aquele vídeo. Isso seria, acho que absolutamente claro para entender o problema. Hoje a gente está lidando com uma situação até mais complexa, porque a gente está falando não é só de uma rede. A legislação está sendo prevista para todas as redes sociais, para todos os mensageiros instantâneos, inclusive aqueles mensageiros que, por exemplo, assegurem uma privacidade, que usem criptografia, que protejam os dados pessoais de forma mais eficiente. A legislação impõe a redes sociais e serviços de mensagens que violem sistematicamente a nossa privacidade, nosso direito à proteção de dados, a nossa liberdade de expressão. E é esse o grande problema. Uhum. Agora, Paulo, em relação ao que vocês aí dos movimentos ligados ao direito à comunicação, o que vocês estão fazendo em prol do projeto? Vocês esperam barrar, estão lutando para barrar esse projeto ou não? Pensam em ainda articular posturas políticas para retirar os pontos que vocês acham que são críticos, que devem ser retirados? Como é que está o papel de vocês nessa articulação política? Então, assim, a gente percebeu, né, a nossa avaliação é de que alguma lei vai ser aprovada. Não tem muito como impedir esse rolo compressor. E a gente viu isso acontecer no Senado. Estava muito claro que o texto não estava maduro, que a discussão não estava amadurecida, mas o Senado fez o projeto passar do jeito que estava. Então, agora na Câmara, a gente tem tentado primeiro, entrar em contato com as lideranças, com o próprio presidente Rodrigo Maia, para que haja um acordo em torno da necessidade de esse projeto de lei ser debatido. Acho que essa é uma exigência assim, inafastável. Necessariamente esse projeto precisa poder passar por um debate longo, precisa passar por um debate que permita entender cada previsão de tal forma que a gente consiga antecipar o que vai acontecer e o que não vai acontecer. Mas, além disso, de tentar trabalhar para que haja o debate, a gente já vem também construindo conteúdo. Então, a Coalizão de Direitos na Rede, que é, repito, esse conjunto de organizações que reúne quase 40 pesquisadores e centros de pesquisa e grupos de ativismo, a Coalizão de Direitos na Rede criou um site específico, que é o plfakenews.direitosnarede.org.br, no qual a gente publica cada nota de avaliação de cada texto e nossos posicionamentos a respeito da situação também. E a gente tem buscado entrar em contato com os parlamentares. Então, a coalizão faz a sua articulação para poder entrar em contato com deputados do PT ao Democratas, do PSOL ao PSDB, para poder explicar para os parlamentares que não é uma questão de direita e esquerda,
não é uma questão de ser a favor ou contra o governo Bolsonaro, é mais uma questão de ser a favor que a gente possa até reclamar do governo Bolsonaro em ambientes públicos ou privados, sem ter com a garantia de que a gente não vai estar sendo vigiado, né? Com a garantia de que isso não vai ser gravado para um potencial abuso, né? Ou para elogiar, enfim. Mas a questão é poder ter essa liberdade e escolher o que você quer falar, o que você não quer falar, não por ter a certeza de que o governo mandou a sua mensagem por 15 dias. Paulo, eu te agradeço muitíssimo aqui por ter disponibilizado o seu tempo em conversar com a gente. Muitíssimo obrigado mais uma vez, viu? Eu que agradeço bom, é uma felicidade poder ter a oportunidade de atingir novos públicos, de ampliar a mensagem, e espero, né, que tanto você como as pessoas que estão vendo e acompanhando esse vídeo possam se perceber como diretamente interessados nessa questão e buscar também, né, os canais para atuar diretamente, para se manifestar, e desde pequenas conversas até grandes mobilizações poderem ser parte mesmo, não apenas espectadores. Ótimo. Paulo, muito obrigado mais uma vez, viu? E até logo. Até. Um abraço.